Bom dia, irmãos. A paz do Senhor sobre a sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos chamar para que o Senhor se manifeste mais aqui, para que Ele venha mais. Esse primeiro louvor fala de abraçar Jesus. Nós temos que abraçá-lo. Amém? Irmãos, obrigada, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela Tua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado esperança, dado força, dado ânimo. O Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua igreja. Obrigada pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigada. Porque o Senhor nos deu cada irmão aqui. O Senhor está cuidando desse lugar. O Senhor está aqui, caminhando nesse lugar. Está vendo cada coração. Obrigada porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor, que muda a nossa vida. Senhor, venha sobre nós nesse momento. Lava, Senhor, nosso coração, Pai. Limpa-nos, Pai. Limpa nossa mente. Limpa tudo que pesa, Senhor. Toda preocupação, todo cansaço. Senhor, vai limpando tudo isso. Toda tristeza. Tudo aquilo que dificulta a gente estar na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor. Vai falando conosco, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Quero te ver.
quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Igreja, a paz do Senhor. Você está feliz por estar na casa do nosso Pai, amém? Glória ao nome de Jesus. Como é lindo louvar e adorar esse Deus tremendo, vivo, fiel. Um Deus que não falha, que não perdeu o governo e jamais perderá da tua vida e da minha vida, amém? É por isso que nós estamos aqui hoje. Você está vendo algumas coisas festivas, mas realmente é um culto especial ao nosso Deus, porque há 25 anos atrás essa porta foi aberta. E claro que igrejas muitos podem construir, abrir uma porta, mas aqui foi aberta com a intenção de salvar vidas, de resgatar o inferno para o reino do nosso Deus maravilhoso. E há 25 anos estamos aqui perseverando no Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é fiel, e Ele completará a obra dEle nas nossas vidas. Mas que isso te motive, você fazendo parte deste culto hoje, te motive a não ficar preso a quatro paredes, a sair daqui, a abrir os teus lábios e declarar com a tua boca quem é o Deus que você serve. Que só através dele nós temos salvação, amém? E que ele seja o teu Senhor, o meu Senhor, em todo o tempo das nossas vidas. Então nós estamos aqui hoje para ceiarmos juntos e para glorificarmos e engrandecermos cada vez mais o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele está no trono, Ele é vitorioso, Ele já venceu todos os nossos inimigos, e mesmo sem pecado algum, Ele não olhou nem para mim nem para você, mas Ele foi para aquela cruz como maldito naquele madeiro. Então que você e eu possamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, já acordar falando: obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu, uma pecadora, eu, um pecador, eu não tinha nada para te oferecer a não ser os meus pecados, a minha vida, que nada te agradava, e o Senhor me recebeu. E o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido o provedor, o Senhor tem sido o meu Senhor, o meu Salvador, o Espírito Santo que norteia a minha vida. Amém, queridos? E a Bíblia também diz que nós devemos honrar aqueles que nos ensinam. Eu sei que o nosso pastor não gosta disso, mas aqui está o pastor Chore e a Lira, que um dia resolveram abrir mão da vida, sim, da vida mundana, vocês me entendem, eles nunca tiveram, mas para abraçar o ministério. E nós temos Jesus como exemplo, mas temos também os nossos pastores que têm sido perseverantes, não vê dificuldade, mas permanecem firmes olhando para o alvo. Amados, ontem, se vocês assistiram o culto de libertação, o pastor começou sobre a santificação. Sem paz e santificação ninguém verá a Deus. Então vamos nos santificar cada dia mais, e também vamos andar em comunhão, porque o Senhor ordena a bênção na comunhão dos santos. Amém, amados? Vocês sabem da nossa rotina semanal? De segunda-feira nós temos seminário, terça-feira curso de obreiros, que é mentoria ministerial, né? Quarta-feira temos o café com Deus. Na quinta-feira nos reunimos em células. Se você está aqui e você ainda não pertence a alguma célula, busque os obreiros, diáconos, busque os pastores, nós vamos te orientar direitinho.
Na sexta, o nosso culto profético. E todas essas atividades, todos esses cultos, às 20h30, pelo nosso canal do YouTube. E sábado sempre há uma alternância de ministérios, tá? Por isso que eu comentei o de ontem, que foi o de cura e libertação. Uma bênção. Foi presencial na Granja, mas também passa pelo YouTube. Então, se você não assistiu ontem, pegue, faça uma agendinha dos cultos que não deu por algum motivo para você assistir e vai colocando em dia. A igreja, o ministério te oferece tudo. Basta você querer, né? E buscar a Deus com maior intensidade possível. Amém? É o momento agora dos nossos... E domingo, todos os domingos, nós estamos nossos cultos às 10 e às 18 horas. Presencial e também à noite às 18 horas temos também pelo YouTube, assim como no período da manhã. E dia 21, a pastora Sandra está pedindo para avisar, haverá uma comunhão com a igreja, um almoço de comunhão após o culto, dia 21, o nosso culto de Natal. Amém? Vamos orar, queridos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer por tanto amor, por tanta fidelidade. Oh, Espírito Santo de Deus, como é bom sentir Tua presença. Como é bom, Senhor, olhar para o alto sempre e saber que sempre do alto, do céu, do Senhor vem o nosso socorro. Obrigada, Pai, por todos os livramentos que nós nem sabemos, Pai. Obrigada pelas curas, obrigada pela provisão, obrigada pela Tua unção, que não existe nada mais precioso que sentir a Tua presença e a Tua unção. Nós estamos aqui neste lugar para agradecer por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito, e 2026 o Senhor fará muito mais. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, que não é só esse bairro, Senhor, que não só São Paulo, mas o Brasil e o mundo possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, envia-nos, ó Deus. Que nós possamos abrir os nossos lábios com graça e com o amor que o Senhor derrama sobre nós. Nós queremos nessa hora, Senhor, te devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E fazemos isso também nesta casa, em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Desculpa aí, gente. Então, só... É que eu não vou ministrar a ceia, tá? Pois. Dá um tempinho só. Sem estresse. Eu preciso dar uma mensagem. Uns 27 anos atrás a gente comprou esse terreno, mas não tinha nada. Acho que só tinha uma casa aqui na frente. O pessoal achou ruim. Poxa, não tem ninguém aqui. Comprar justo aí, né? Já me conhece. Ele já tinha nascido. E pagamos 80 mil reais. Já era real, tá? E até que não era caro, não, porque ninguém queria esse terreno. Não tinha, acho que não tinha shopping. Tinha shopping já? Não tinha shopping? Acho que já tinha. Já tinha shopping. Isso. Aí a gente começou a fazer. Foi a primeira igreja que a gente construiu. E pedi para fazer a terraplenagem, que é um terreno meio ruimzinho. A gente fez o desenho para economizar a construção. E fizeram a terraplenagem, né? Só que fizeram o terreno errado. Fizeram o terreno aqui. Depois descobri. Oi? Eles oraram por esse terreno do lado. Por esse terreno do lado é uma benção, tá? Lembra? Não sei quem errou o terreno.
se fui eu ou o construtor, coitado, né? Como ele era da igreja, então ele não cobrou a mais, não, eu acho. Porque era duro ficar gastando, né? Porque a gente era uma igreja pequena. E graças a Deus a gente construiu esse prédio, foi nosso primeiro prédio. Bom, graças a Deus. Bem, eu vou ministrar, você pedi para que fosse antes, porque tem talvez alguns professores que vão descer, então a gente ministra antes, depois eu trago a mensagem. Bom, mas antes, valeu, obrigado. Cedo, sim. Funciona. E tendo dado graças, o partir disse: toma, isso é o meu corpo. O corpo quer dizer, é o pão, tá? E quando você come o pão, na mesma carta diz que o pão é o corpo de Cristo. Aí você pensa, puxa, o que é o corpo de Cristo? Aí eu coloquei o versículo lá embaixo. Vocês, a igreja, é o corpo de Cristo. E todas as vezes que você tomar ceia, é uma prática simbólica, lógico, mas reflete aquilo que você sente por Jesus, tá? Fazer isso em memória de mim. Então, quando você come o pão, você tem que refletir, tá? É tipo de um como que faz aquele check-up espiritual? Quando você vê o pão, você está vendo qual o sentimento que eu tenho pela igreja. Se eu amo a igreja, você está vendo Jesus na igreja, tá? Se você não, eu vejo que muita gente talvez não quero que seja o meu caso, que não ama a igreja, não gosta da igreja, não gosta de crente, não se dá com as pessoas, não se interessa pelo outro, não quer louvar, não quer nada. Mas ele diz, eu vou para o céu. Isso eu não sei te dizer, mas eu só sei te dizer o seguinte: a pessoa não ama muito Jesus. O teu relacionamento com Jesus está muito ligado à igreja, tá, gente? Se você ama muito a igreja, você quer estar junto e você quer servir. Se você não ama a igreja, você não ama muito Jesus, não. Amém. Da mesma forma, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento, quer dizer a Bíblia, tá? Você sabe que na terça-feira eu sei que é difícil, mas acho que é a única igreja que a gente dá aula de grego, né, gente? Eu tive 4 anos de grego. Gente, até mais difícil que tinha. Por quê? Eu queria aprender, apesar que eu não aprendi direito, não, mas passei de ano. Mulher difícil. Porque eu tinha amor pela Bíblia. O que mostra isso? Se se ama a Bíblia ou não? Da mesma forma, se se ama a Bíblia, mostra que se ama Jesus. Se você não ama a Bíblia, pouco, você não gosto eu gosto de cantar, mas não gosto de Bíblia. Teu amor por Jesus é pequeno. Deu para entender? E não dá para forçar, tá, gente? Não dá para forçar. Não dá. Ou é ou não é. Então quer dizer que se eu amar pouco a igreja e a Bíblia, eu amo pouco Jesus. É verdade. Você não pensa muito nele, não. Você não gosta muito dele, não. Eu não gosto muito dele, não. Né?
Eu só estou interpretando o próprio texto. Né? E o único mandamento que existe no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, a nossa obrigação é amar Deus e ao seu próximo, tá? É o único. É a obrigação de todo crente, é amar Deus. Hoje você é amar Jesus, né? Então a tua vida na igreja mostra muito se você ama Jesus ou não ama Jesus, né? Eu sei que o pastor Jaime e a Cláudia, apesar desse período longo de recuperação, demora, né? Eu sei que eles não perdem nada não, estão lá buscando a Deus diariamente, incansavelmente. Eles estavam conosco desde a fundação, tá? Ele que me ajudou a comprar o terreno, né? Ele era o nosso tesoureiro, então ele que tinha que pagar, né? Pagar uma vista, hein? Hoje está valendo bem, mas nós não vamos vender não. Façam isso todas as vezes que comer esse pão e beber desses cálices, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, ame a Jesus, ame a igreja, ame a Bíblia até Jesus voltar. É isso que quer dizer. A nossa vida é eterna, né? E não temporária, tá bom? Eu quero dar eu já ouvi isso. Eu vi recentemente. Eu quero dar um tempo na igreja. Olha, é como Jesus ouvisse: você quer dar um tempo comigo? Você quer dar um tempo comigo? É ofensivo. Jesus sempre é fiel para você. Mas o relacionamento com Jesus tem dois lados, tá? Ele sempre vai amar a mim e a você, mas não quer dizer que não vamos amá-lo de verdade. E o relacionamento é de casamento, tá, gente? Noivado, é um relacionamento muito forte, né? Alguns talvez estejam namorando com Jesus, dizendo: será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então, porque talvez alguém não seja batizado nas águas ainda, né? Eu estou namorando com Jesus, então você deve estar pensando: será que eu batizo ou não? Por outro lado, se você é batizado nas águas, se você já está amarrado, já tem aliança. O que é aliança? É noiva de Cristo. Aí sim, aí você toma a ceia, dizendo: não, eu já tenho compromisso, eu amo a igreja. Hoje é um check-up, tá? Dizendo: puxa, eu acho que eu não amo muito a igreja. Eu não amo muito a Bíblia. É um bom check-up. Então você disser: oh Deus, me perdoa, puxa, me perdoa. Sinceramente, eu não te amo muito. Eu tenho te desobedecido. Eu não gosto muito do Senhor. Eu sou noiva de Cristo, mas eu não gosto muito de Jesus. É mais coerente, é mais correto. Mas aí você vai dizer: me ensina a te amar, me ensina. Na minha vida cristã, no início, eu orar todo dia: Deus, eu era sincero, hein? O japonês falar eu te amo é horrível. Porque a gente não é muito isso. Mas eu era sincero, eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor Jesus. Eu gostava muito da igreja também. Eu gostava da Bíblia. Então eu gostava de Jesus, né? Isso foi aumentando ao longo dos anos. É igual casamento. Quanto mais o tempo passa, mais você ama a tua esposa, né? Então é uma coisa gradativa. Não é uma paixão. Eu gostava de Jesus, gostava da igreja, mas esfriou. Né? Que é isso? O que está em jogo, o que te vai salvar
condenação do inferno. É o amor a Jesus. É o que vai te manter de pé. O que te mantém de pé é você amar ou não a Jesus Cristo. É você amar ou não a Bíblia. É você amar ou não o corpo de Cristo. E não existe instabilidade. Assim como eu brinquei com a Lida, né? O dia que você quiser brigar comigo, né? Porque você sabe que mulher é brava, né? O dia que você quiser brigar comigo, você já brigar e disser assim, eu vou te abandonar. É pegadinha, tá? Eu pedi para levantar a mão, não levanta, tá? Porque o teu marido vai achar ruim. Alguém já sentiu isso? Eu vou te abandonar. Eu vou me separar de você. Vocês já fizeram isso? Ninguém? Que benção, vocês são legais, né? Existe uma risada meio irônica de vocês. Vocês já sentiram isso? Eu vou te abandonar, né? Eu falei, eu combinei com a Lê. O dia que você fizer isso comigo, se você quiser separar de mim, até pode, mas eu vou embora com você. Então não adianta fazer. Se quiser ir embora, pode ir. Eu vou com você. Se quiser fazer a mala, eu vou junto, tá? Então, aí em casa não existe isso, tá? Eu faço isso porque ela gosta de mim, eu acho, né? Tá bom, gente, pode ser? Você está pronto para ir para o céu? Aí você diz, meu amor por Jesus não está grande coisa. O que você vai fazer? Oh, Deus, me perdoe. É um pecado, tá? A única coisa que eles pedem de ti, o que é? É o seu amor por Ele. Como a gente demonstra? Amor pela igreja, amor pela Bíblia, tá bom? Por isso que a gente dá até aula de grego, né? Tem que ter muito amor por Jesus para assistir grego, hein, gente? Mas tem que ter amor, hein? Ai, e tem que se esforçar. Não adianta ficar assistindo lá. Você tem que pegar um caderno. Tem que decorar. Tá fazendo isso? Bom, né? Tá. Não, mas eu fiz isso 4 anos, meu caro, né? Eu fiz 4 anos. Eu estou fazendo aí para vocês 3 meses com um professor muito melhor do que eu tive. Verdade. Ela ama Jesus. Não, verdade, quem ama Jesus faz cada coisa, gente, cada coisa. Eu amava Jesus. Hoje eu penso, puxa, eu amava Jesus mesmo, puxa. Eu fiz grego 4 anos e hebraico, pior. 3 anos, né? Se eu perceber que vocês amam a Jesus mesmo através do grego, aí a gente dá o hebraico para vocês. Hebraico foi escrito no Antigo Testamento, né? Mas tem que amar muito Jesus para fazer grego, hein, gente? Tá. Não, vocês são mais inteligentes. Eu consegui fazer, né? Não pense que eu sou bom, não. Não sou, não. Eu tive que... É que o amor faz com que você se esforce, deu para entender? Eu me esforçar porque eu pensei, eu quero entender essa Bíblia aí. Eu quero conhecer a Bíblia, tá? Vamos renovar o nosso amor então por Jesus? Pode ser? Então, se você não é batizado nas águas ainda, você aguarda aí, tá? Né? Jesus está para voltar aí. Mas se Jesus voltar logo, né? Então, se estressa os pastores dizendo, Jesus vai voltar logo. É capaz, então me batiza logo, entendeu? Você tem que batizar correndo, tá? Quem é batizado, vocês veem aqui, oh Deus. Hoje foi um medidor da febre espiritual, se você está queimando por Cristo ou não, tá? Aí você vem, a oferta voluntária, é claro, né? E até a oferta, hein? Você tem que, se você quiser dar, Jesus joga pesado, hein? Se você estiver triste em dar oferta, não dê. Mas se você trouxer, faça com alegria.
Porque Deus abençoa quem dá com alegria, tá bom? Tudo que você fizer, eu amo a igreja. Aí você faz. Aí você pega, toma, você pega o pãozinho. Vocês que servem? Vocês servem? Aqui é mais tranquilo. Não, pode ser. Tudo bem, vocês podem vir buscar aí, gente, né? Para ver se você quer mesmo. Eu sou de judiar, sabe? Eu judio, tá? Mas você tem que vir, se esforçar. E eu vou pedir até para o pastor Jaime orar pelos elementos, o pão e o vinho. Aí você vem, tá? E depois você não vai embora, tá? Porque eu vou pregar ainda, tá? Tá. Aguenta firme. Ô, Jaime. Ele ora. Pelo pão e pelo vinho. Obrigado, Senhor. É um dia tão especial que nós estamos vivendo hoje aqui, Senhor. E nós pedimos, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esses pães que representa o Teu corpo, que um dia foi moído na cruz do Calvário por mim e pelos meus pecados e pela vida de todos aqui, ó Deus. Também nós oramos pelo vinho, o vinho que representa o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou do nosso passado. Eu sou um exemplo disso. Um dia o Senhor estendeu a mão para mim, Senhor. E o Senhor me salvou todo do meu passado, Deus. Assim deve ser sucessivamente na sua vida, meu irmão. Agarre no Senhor. Agarre no Senhor. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, somente a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Quando você pegar bacana aqui, hein? É bem moderno. Então, quando você pega o copinho, o vinho está vinho, o suco de uva está em cima e embaixo está o pão, tá? Tem 2 copinhos. Pode vir.
Pode comer o pão. Pode tomar o suco. Pode sentar, gente. Obrigado, viu? Vocês estavam achando que eu estava pregando, tá? Não, hein? Eu comecei a pregar agora. Eu coloquei um tema aí chamado a arca, tá? Mas antes, é um alerta, tá? Isso eu tenho aprendido nos últimos dias. Claro que é um sentimento que eu tenho tido, tá? O profeta Eliseu, ele está numa fase muito crítica. O país estava com um problema econômico muito forte. O povo estava passando por crise financeira, alimentação cara, né? Era muito difícil. E aí o profeta Eliseu, ele diz assim: olha, as coisas vão mudar. Aquilo que era caro não vai ficar mais caro. E Deus vai reverter a situação. Foi uma profecia que Eliseu teve, tá? Só que teve uma pessoa importante lá, acho que não sei se era general, se era capitão, ele não confiou não. Você acha? Olha a situação do nosso país. Você acha que isso vai melhorar? A perspectiva é impossível. Não vai dar certo. Então vou ler. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, as coisas que eram caras não vão ficar mais caras. Deus vai abençoar economicamente, né? Tá? Eu estou falando da história, tá, gente? É que vocês estão pensando, é que vocês estão se... Bom, você pega a palavra do Eliseu, não é minha, tá? Acho que vocês devem estar sentindo o drama aí, gente. Tá ruim? Bom. Tá apertado? Não. Eu só li o versículo. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso pode acontecer? Duvido. Ontem eu aprendi, tem um versículo lá em Apocalipse que é pesado a peça. Diz que quem é covarde, quem é incrédulo, uma das coisas, tá? Não vai entrar no céu. Pesado, hein? O quê? Eu não tinha me atentado aqui. Quem é covarde? E quem é incrédulo? E esse capitão... Vocês creem no sobrenatural? Já uma vez, essa semana eu fiz essa pergunta. Vocês creem que Deus abriu o mar vermelho, gente? Que Deus derramou pão lá do céu? Tal, bacana.
Eles gritaram e o muro de Jericó caiu. Aí você disse, não, lógico que eu creio. Vocês creem que de 5 pães multiplicou e deu para alimentar umas 10.000 pessoas? Eu não sinto muito amém muito forte aqui, tá? Vocês têm que falar amém para educação, tá? Amém? Obrigado, Arthur. Ele gosta de mim. Né? Você não crê que Deus possa fazer sobrenatural na tua vida? Não, eu creio na multiplicação dos pães, mas não creio que Deus vai agir na minha vida, não. É ruim, tá? É ruim. Deus não se agrada disso, não. Acredita que abre o mar vermelho, mas não acredita em algumas coisas que Deus possa fazer na tua vida. Deu para entender? Sobrenatural. Eu não gosto de coisa sobrenatural na igreja, não, tá? Né? Mas você viu a pessoa sendo curada? Mas não gosto disso, não. Cara. Né? Pô, a pessoa não estava enxergando, está enxergando. Mas não gosto disso na igreja, não. Tem gente que é assim. Esse cara era assim. E não é bom. Eu tenho aprendido que esse sentimento. Claro, eu sou crítico, né? Mas para quem me conhece, eu sou crítico, né? Não sou. É que você não me conhece direito. Obrigado. A minha esposa, ela me entrega. Por outro lado, eu posso ser crítico, mas eu tenho que ser flexível, tá? Dizendo, Deus, eu sou crítico, mas eu creio. Né? Eu sou muito cartesiano, eu fiz engenharia, então minha cabeça é muito racional. Né? Bom, ele era assim. Aí o profeta disse, você que é assim, você vai ver Deus se manifestando, mas você não vai experimentar. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, ele morreu. Muitos não estão dando ouvidos àquilo que Deus quer falar. Muitos não querem dar ouvidos à própria palavra de Deus. Né? Deus está falando e muitos estão ignorando. Esse é um feeling que eu tenho, tá? Você vai ver muita gente sendo pisoteada. Deus está falando, eu vou abençoar, eu vou reverter, ou eu vou fazer certas coisas. E eu não estou dizendo que vocês têm que ser crédulo a tudo que se diz no YouTube, por exemplo. Mas vocês têm que ser crédulo. Eu gasto muito tempo para quê? Para tentar identificar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, tá? Isso eu gasto muito tempo para isso. Eu gasto muito tempo para saber se isso que ele está falando é de Deus ou não. Em Bereia, a igreja de Bereia era assim, eles checavam Deus. Não é que eu desconfio do oriental. Oriental sou eu, tá? Para quem não percebeu, eu sou 20 linha oriental, tá bom, gente? Eu não sou italiano, não. Mas eu vou checar, Deus. Aquilo que ele está falando é verdade. Você tem que checar. Eu gasto muito mais meu tempo em checar aquilo que Deus está falando do que qualquer outra coisa na minha vida cristã, viu? Na igreja, eu fico chegando. Será que isso que está falando é de Deus ou não? Eu não sou crédulo, né? Pode falar o que for. Tem coisa que eu... Não, isso acho que não é de Deus, não. Eu checo, pergunto para Deus, Deus é do Senhor. Né? Tem algumas coisas que demoram alguns anos, e Deus diz depois de alguns anos, não era meu. Tem que ter paciência, tá, gente? Então, vamos ser flexíveis, tudo bem, gente? Aí eu coloquei assim, vamos ser flexíveis
como barro maleável. Não seja duro diante de Deus. Não seja duro na igreja, né? Aí eu aprendi assim. Tem coisa que a gente aprendeu no passado que é errado. E muita gente está travado na sua vida por causa disso. Ensinaram errado. Ficou aqui. E a pessoa fica o quê? Dura. Igual barro duro. Barro duro não dá para trabalhar, gente. Você tem que ser... Você pode ser crítico, mas tem que ser o quê? Maleável, ensinável. Eu aprendi na igreja há 50 anos atrás. Eu sou de igreja há mais de 50 anos, tá? E tem coisa que me ensinaram que é errado, tá? Eu sei hoje. Mas por isso que eu fiz aula de grego, ajudou. Não é por causa disso, mas ajudou, né? E é assim. Tem que ser flexível, tá, gente? Seja duro, não. Né? Seja durão. A pessoa só sai perdendo. Deus não se agrada disso. Somente corajosos podem conquistar, tá? Isso eu aprendi também. Tem que ser corajoso. Incrédulo geralmente é pisado quando Deus quer cumprir a sua palavra. Não vai experimentar aquilo que Deus falou. Eu vejo, tá? Tem pessoas que são muito críticas. Não acredito. Não, chato, por exemplo, chato eu sou, tá? Um pouquinho. Nem vou perguntar. Né? Eu sou chato ali. Eu posso já ser sincero, né? Às vezes eu sou chato. Não responde. Você fica aí bonzinho, comportado. Você pode ser chato, mas tem que ser flexível, ensinável. E sempre chegando, não, Jesus, o Senhor está na frente aí. Eu sei que o Senhor não é de decepcionar ninguém. Tá? Então, seja assim. Reino de Deus, servir a Deus é só para gente corajosa. Dizem que os covardes não vão entrar no céu, sabia? Não vão entrar no céu. Então, coragem de obedecer ao Senhor. Poxa, a gente tem que estar focado. Não, eu vou te obedecer. Mesmo que eu perca coisas, mesmo que eu perca amizades, eu vou te obedecer. Né? Você tem que ser corajoso, hein? O cristão é corajoso. Bem, esse Hebreus 10, 19 diz assim, mas coragem, tá tudo bem. Eu estou fazendo musculação, então estou forte mesmo. Estou pronto para qualquer parada. Não é uma força física, tá? Não é força física. Sempre fui corajoso, mas está dizendo coragem espiritual. Tá? Diz aqui, eu coloquei o tabernáculo de Moisés, está em planta aí, né? Esse tabernáculo de Moisés, todos os inimigos tinham maior pavor, um pavor dessa tenda, sim, tinha pavor. Eles sabiam que o povo de Deus era fraco. Só que tinha um diferencial. Aquele tabernáculo, que era a presença de Deus, ninguém mexia. Porque sabiam, por causa daquele tabernáculo, por causa da presença de Deus, os inimigos são destruídos. Eles só vencem. Por quê? Por causa da presença de Deus, aquele tabernáculo. Por causa daquilo, eles vencem todas as batalhas. Deus está com eles. Não é que o povo era bom. E hoje, estamos no Novo Testamento. Isso foi escrito no Novo Testamento. Eu vou falar somente de 2 objetos, tá? Desse tabernáculo, que eu acho essencial, tá? Irmãos,
tenha intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Coragem. Seja corajoso. Do que? De entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. No Antigo Testamento entrava uma vez por ano. E um sumo sacerdote, uma vez por ano só. E no Novo Testamento, Deus diz: eu quero que todos vocês que foram batizados sejam corajosos de terem mais de Deus. Venham falar comigo, Deus diz. Seja corajoso e entre na minha presença. Mas se eu entrar sujo, posso me dar mal? Sim, então se limpa. Pronto, se limpa. Mas não tem coragem. Não tem coragem? Peraí, aí você pensa. Quem for medroso não vai estar no céu. O que você vai fazer? Seja esperto. Eu vou fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Tenho que limpar minha vida? Eu vou limpar. Eu tenho que confrontar o meu pecado? Eu vou confrontar. Às vezes Deus pede, eu tenho que abandonar alguns vícios que eu tenho. Deus está me pedindo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Hoje não é revista, mas hoje é internet, né? Eu não posso mais abrir nesse canal. Aí o Espírito Santo diz: eu não gosto disso não. E o que você vai fazer? Eu acho que eu contei para vocês, né? Eu fazia um joguinho, que até o pastor Marcelo viu um dia e disse: ah não, esse daí é muito para menininha. Falou para mim não, falou para o filho. Poxa, fiquei ofendido, meu. Era meu passatempo. Eu estava avançado, hein? Mas eu estava lá na frente, né? Parece bobeira, né, gente? Um dia, eu estava assim, puxa, estava no lucro. Não ia ganhar um tostão, mas eu estava bem. Deus me falou no meio do culto: apaga. Para conquistar esse negócio, demorei anos, meu. Eu demorei anos para chegar nisso. Não tinha algo de imoral? Não tinha nada de imoral, tá? Em 30 segundos, no meio do culto, com toda a dor do coração, plum, apaguei. Né? Eu sei que é coisa pequena. Né? Para mim não era pequeno coisa nenhuma, sabe? Puxa vida, eu tinha conquistado tantos prêmios, né? Entendeu? Poxa. Mas você está entendendo, tem que certas coisas que são imorais e Deus está te pedindo: apaga isso. Tira isso da tua vida. Né? E você, como corajoso que você vai dizer: é para já. É para já, eu vou fazer isso. Tá bom? Bem, então tenha coragem de entrar na presença de Deus. E eu vou dar muita atenção ao candelabro. O candelabro é o que tinha luz, né? Representa o Espírito Santo. E o propiciatório, que era o lugar mais forte da presença de Deus. É lá que Deus falava para Moisés. É lá que Deus dava autoridade. É lá que Deus dava orientações. E hoje, eu posso chegar na presença de Deus? Pois deveria. Deveria. Quem pode falar com Deus? Quem for corajoso. Quem for crente corajoso. Covarde não entra. Pesado, hein? Né? Lá tinha, você sabe que a autoridade para expulsar demônios, você sabe que às vezes estou diante de alguém que está endemoniado e às vezes o bicho não sai, sabe? A gente até pede, pelo amor de Deus, sai aí, meu, né? Por favor, demônio, sai. Ele não sai, né?
Já aconteceu isso com os discípulos, hein? Aí Jesus falou assim, vocês não oram muito. Vocês não jejuam muito. Vocês têm pouca unção. Vocês não vão conseguir. Você vê? O nível da presença, da unção de Deus na tua vida. Mas onde que eu posso ter tanta autoridade? Porque uma vez eu vi um rapaz de 17 anos. Ele apontava o demônio se manifestava na hora. Aí ele aponta para o outro, na hora. E outro, 3 no mesmo dia. Lembra disso? Vocês não estavam com a gente ainda. Meu Deus. Rapaz de 17 anos. Mas ele era uma pessoa muito de oração. Né? Muito. E também lá na presença de Deus Deus tem uma palavra, uma direção para a tua vida. Você sabe que Deus queria falar contigo? Uma palavra que Deus dê, Ele pode mudar o rumo da tua família. Vocês creem nisso? Então Deus, por que o Senhor não me fala? É porque você não entra. Você está com medo. Você não faz a tua parte. E outra, eu queria tanto ter revelação da Bíblia, eu queria demais, tá? Então eu fiz seminário, eu fiz um monte de coisa, porque eu queria o quê? Deus, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê revelação da tua palavra, né? E como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir? Eu falo as coisas, ninguém entende. Eu falo as coisas, não sinto que Deus se manifesta. Né? E aí? Aí ele diz, na minha presença, eu vou te ajudar. Sem a minha presença, você vai continuar na dificuldade. Sem a minha presença, você não vai ter poder nenhum. Os demônios não vão sair. Sem a minha presença, a opressão vai continuar. Mas o que eu tenho que fazer? Deus diz, entra com coragem na minha presença. Senão, vai ficar na mesma. Vai ficar na mesma. Vai ficar igual. Não vai acontecer nada. Nada. Os demônios vão continuar lá. As coisas, você não vai ter rumo. Não vai ter paz, não vai ter direção de Deus, não vai ter revelação. Você vai ver, não consigo entender a Bíblia. Você não vai conseguir. Eu vou citar mais um versículo, tem Apocalipse, tá? Jesus dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o derradeiro, né? E o que vês? Eu vejo as 7 igrejas, Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele diz assim, eu vejo a igreja, né? João vendo, eu estou vendo a igreja. E virei-me para ver a voz que fala comigo. Aí Jesus falou para ele, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés. Aí, quando ele viu a igreja, e viu o candelabro, viu 7 candelabros, está dizendo assim, olha, eu entendi dessa seguinte forma. Eu entendo que a igreja dos últimos dias, eu acho que se refere aos dias atuais, tá? Eu acho que se refere a hoje. É como Jesus dissesse, o sinal da minha igreja, a minha igreja será como um candelabro aceso. Vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo. É o sinal da minha igreja. A minha igreja será cheia do Espírito Santo. É o sinal que eu estou no meio deles. A igreja, me perguntaram essa semana, tá? Essas 7 igrejas tinham de seus defeitos, tá? Tinha. Aí até acho que um pastor que me disse,
Você que me perguntou. O que você acha que aquelas igrejas são bem frias? Tem igreja que é bem fria, tá, gente? Não tem manifestação nenhuma de Deus. Nada. Eu falei assim, existe uma igreja lá entre as 7 igrejas que Jesus falou que iria ter igrejas assim. Iria ter. Ele falou assim, mesmo nessas igrejas frias, chamado mortas. Jesus chamou de morta, igreja morta. Mesmo nessas igrejas, vai ter um grupo pequeno, mas vai ter, que é do Senhor. É ruim, tá, gente? Mas Jesus diz, vai ter igreja morta sim. No mundo vai ter igreja morta. Extremamente religiosa, até fria, bem fria. Uma vez eu estava lá a serviço, eu estava na engenharia fazendo serviço, eu ia para a África, passei na França, tá? Chique, né, gente? Aí passei em frente a uma igreja bonita, grande a beça, mas grande. Era horário de culto, acho. Acho que tinha umas meia dúzia de senhoras, bem velhinhas, tá? Bem velhinhas, né? E a igreja acho que cabia umas 1.000, 2.000 pessoas, sei lá. Eu pensei, puxa, isso que é chamado de igreja morta? Estão entendendo? E lugar caro. Eu pensei, puxa, agora eu estou entendendo o que é igreja morta. Mesmo assim, até nessas igrejas, Jesus diz, eu tenho remanescente, tá? Mas de qualquer forma, em qualquer igreja que você esteja, o mais importante, o que é? Que você seja cheio do Espírito Santo. É o sinal que Jesus diz, esses são meus. Estes são meus. Tá? E travou. Tá, obrigado. E no meio dessa... Tá. Opa. Isso. Isso eu peguei uma foto de você no Antigo Testamento, tá? É um sacerdote. Você sabe que no Novo Testamento você é sacerdote, sabia? Tem Apocalipse. Deus fez um povo de reis e sacerdotes, tá? Claro que você devia estar vestido adequadamente, tá bom? Mas eu achei uma coisa interessante, tá? Eu vou ler. Demorei de achar esse versículo, hein? Parece que Deus escondeu de mim durante tempão. Êxodo 28, 33 a 35, diz assim. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalados com pequenos sinos de ouro. Então, aí embaixo eu botei um sinalzinho de sinos de ouro ao redor do vestido, tá bom? Você está vendo aí? Né? Um monte de sino de ouro. Arão o vestirá quando ministrar o sacerdote. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor. Quando sair, para que não morra. Ou seja, aquele sinal fazia barulhinho. Enquanto o sacerdote estava andando, fazia barulhinho de sininho. Então fazia barulhinho. E isso era especialmente importante quando a pessoa entrava no lugar santo, onde tinha o quê? O candelabro, tá? Se o sino não estivesse funcionando, morreu, deu ruim. Ou o sacerdote estava com pecado, aí o cara caiu duro lá, aí sabe, se tivesse com o coração manchado, e ele entrasse manchado na presença de Deus, ele caía e o sininho tocava parava de tocar. Então, parou. Não está tocando o sino. E lugar santo é aquele lugar que a pessoa entra para ser cheio do Espírito Santo.
Às vezes a gente vê, cadê o sacerdote Luiz? Estou chutando o nome, tá? Por quê? Eu não estou ouvindo o sino da atuação dele como sacerdote. Eu penso, será que morreu? E o irmão tal, eu não estou ouvindo. Eu não estou vendo ele cheio do Espírito Santo, não estou ouvindo barulho da presença de Deus. Não estou vendo. Não estou ouvindo o sino do teu ministério. Está muito quieto. Está muito parado. Não traz temor, gente. Eu não estou ouvindo o sino de muitos irmãos aí. Cadê o irmão? Cadê o sino? Poxa, a pessoa está tão cheia do Espírito Santo. Ele servia tanto a casa de Deus. Por que eu não ouço mais? Né? É o som dos sinos. É um privilégio servir a casa de Deus, tá bom, gente? É um privilégio você não está na igreja para assistir o culto. Somente os sacerdotes não vão para a igreja para assistir o culto. Ou para assistir um show. Estamos lá, sabe para quê? Para servir, amar a Deus e exercer teu sacerdócio. E tá para não morrer espiritualmente. Para não chegar diante de Deus um dia e dizer assim, eu não te conheço. Não ouço o sinal do... Cadê o sino? Cadê a roupa sacerdotal? Eu não ouço o teu barulho. Eu não te ouço. Eu não te conheço, já pensou? Você não está atuando, você não está me servindo. Você pode estar até fazendo ou cafezinho, ou você está na porta, ou você está na intercessão. Os céus ouvem se você está atuando ou não. E se não há barulho, você diz, eu gosto de ficar na minha. Já servi muito a Deus. Já estou 1 ano servindo a Deus, já chega, vou ter que dar um tempo a mim. Sai dessa, meu. Ai de mim se eu fizer isso. Verdade. Ai de mim se eu fizer isso. Estou mais de 5 décadas sem parar, tá? Ai de mim se eu parar de servir ao Senhor. Achando, eu estou fazendo um favor para Deus. Sai dessa, meu. Sai dessa. É um privilégio. Não se sinta assim. Eu sou... Não, você é um privilegiado de servir ao Senhor. É um privilegiado. Obrigado, Pai. Porque enquanto eu estou servindo ao Senhor, o Senhor está ouvindo meu sininho, entendeu? Eu ando, Deus ouve. Estou fazendo barulho em Deus. Eu não paro. E quando para, quando não se ouve mais, quando não se ouve mais o sininho, é como se dissesse, está dormindo ou morreu? O sacerdote não para. O sacerdote não para. Cadê o som? Cadê o barulho? Né? Vocês não acharam bacana, não? É terrível esse versículo, né? É terrível. Não é terrível? Mas eu queria te avisar para que você não fosse pego de surpresa, tá? Ai, não me avisaram. Está avisado. Está avisado, gente. Não, já sabe, verdade. Isso daí foi recentemente, Deus me mostrou. Falando assim, eu não ouço o sino de muita gente. Não vá para a igreja para servir a si mesmo. Eu não sinto prazer. Não estou feliz porque ninguém está falando bem de mim. Eu não estou feliz porque eu não estou aparecendo. Eu não estou feliz. Cara,
O importante é Deus está ouvindo o sino do teu sacerdócio. O problema, às vezes a gente está atuando na igreja, mas o sino não toca. Por quê? O sino toca só se a gente entrar no lugar santo, se estiver cheio do Espírito Santo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, não toca o sino. Desculpa. Estou acabando, tá, gente? Eu acho. Todos que são cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, tá? É isso que eu queria falar, tá? Muitos talvez, não sei se todos são batizados no Espírito Santo. Não sei se todos creem que é importante falar em línguas. Na nossa igreja nós cremos que é importante. É como se fosse um sinônimo, tá? Em Pentecostes. Quando a pessoa fala em línguas, o fogo do candelabro acende. Aí você diz, faz tempo que eu não falo em línguas. O candelabro está apagado. E você não consegue servir a Deus. Né? Não se ouve o sino, tá? E por isso que eu perguntei, eu creio demais que o mar se abriu. Tá, mas mas eu não creio em falar em línguas estranhas, em Deus usar hoje as pessoas. Crê que o mar se abre, crê que em multiplicação dos pães, e não crê que Deus possa te dar línguas sobrenaturais. Não, eu creio em sobrenatural, mas não nesse sobrenatural. Mas, peraí, está escrito. E milhões de pessoas, milhões de pessoas falam em línguas. E cada vez que eles falam em línguas, o candelabro se acende. Tá? Vou ler mais um versículo. Tá? O que fala língua desconhecida edifica-se, ele cresce. Mas o que profetiza edifica a igreja. Né? E da mesma forma, o Espírito intercede, ele ora. Quando você ora em línguas, o candelabro, o que acontece? Ela acende. E você começa a crescer. Você começa a enxergar. Somente serve a Deus quem é cheio do Espírito Santo, sabe? Né? Para mim, na minha prática, né? Estou falando da minha prática, tá? Eu acho que muitos talvez não falem línguas, mas eu tive uma igreja lá na Coreia, maior igreja do mundo, sabe? Tem uma hora lá que o pastor chega assim, dá um berro, né? Senhor, eu acho que é Senhor que fala, está em coreano, então não entendo. Né? Só sei o berro, né? O berro que ele dá lá. Mas a igreja em silêncio, tá? Mas o oriental é todo silencioso. Fala um pio. Eu tive que sair para o banheiro, fala, mas que constrangedor. Eu estava no cantinho ainda, hein? É chato a beça. Silêncio. 8.000 pessoas. De repente ele falou, Senhor, né? Sei lá o que ele falou. Uma igreja toda berrando. É o clamor. Isso se chama clamor. Eles gritavam, falando em línguas. Né? E ainda que a igreja está em decadência. E às vezes eu sinto que nós somos silenciosos demais. E Deus diz, clama-me. Deixa eu ouvir tua voz. Veja, você está precisando de mim mesmo? Você me quer mesmo? Eles falam com o maior fervor. E oriental, hein? Uma berra. E oram com fervor. E oram em línguas, né? A gente, claro que lá Deus se move. Né?
E fica tranquilo, não vou fazer com vocês não, tá? Eu não sei imitar o coreano lá na frente, imagina, vou falar assim. Mas que vocês têm que ouvir, a sua voz vai precisar, tá bom? Pode ser, gente? Mesmo que seja em português, tá? Nós queremos. E quem não fala em línguas e diz, eu quero isso. Eu preciso acender o candelabro. Eu quero isso. Está na Bíblia? Tá. Eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. No Brasil, acho que de uns anos para cá, poucos anos para cá, por causa do YouTube, atrapalhou um pouquinho. Tem muita gente que fala ao contrário. São críticos, incrédulos, tá? E acho que atrapalhou muita gente. Aí a pessoa fica, quem for crítica vai dizer assim, eu concordo com isso. Não quero falar em línguas. A gente está alimentando uma parte ruim da nossa vida. Eu creio no sobrenatural, não, mas não para mim. É para você. A gente precisa do sobrenatural funcionando na nossa vida, viu, gente? Nós precisamos do sobrenatural acontecendo no nosso país. Você precisa do sobrenatural para afastar os demônios da tua casa. Você precisa do sobrenatural para Deus afastar toda a depressão. Você precisa do sobrenatural para ser liberto de coisas, sentimentos que você não consegue largar. Se não for do Espírito Santo, vai continuar. Bom? É o último. Alívio, hein, gente? Estou terminando, hein? Eu vou fazer apelo. Então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios. Olha, sobrenatural acontecendo. Acho que eles curavam enfermos, ressuscitavam mortos, cegos enxergavam. Eles estavam contando. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo, homens, irmãos, ouvi-me. Simão fez esse relato, como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Com certeza, o apóstolo Paulo é uma das pessoas que mais falavam em línguas. Eu conheci o pastor lá da Coreia, ele orava acho que 6 horas por dia. Aí quando ele ficou com 90 e poucos anos, ele não aguentava mais. Aí ele orava só umas 3, 4 horas por dia, né? Em línguas. Então se tornou, ele devia ter 500 mil membros a 1 milhão. Né? Nós estamos bem aquém disso, tá? Eu sei disso. Eu sei disso. Né? Aqui diz, reedificarei o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é o propiciatório, é a presença de Deus. Mas para chegar à presença de Deus, se não acender o candelabro, a gente não chega lá. A gente não chega lá. Por isso que Pedro falou, olha, Deus vai restaurar o que é mais importante, tem que ser o mais importante da tua vida em 2026, sabia? O quê? Meu desafio é entrar na presença de Deus todos os dias. E eu vou ver milagres na minha vida. Sem o tabernáculo, a presença de Deus está ligado aos milagres. Ele começou falando dos milagres. Por quê? Esses milagres estão acontecendo porque Deus está reedificando o tabernáculo de Davi. O que é isso? É isso que a gente está conversando. De você chegar diante de Deus, seja na tua caminhada, seja passando a roupa, que benção, hein, gente? Né? E falando em línguas. Né? 6 horas falando em línguas. 1 milhão de membros. Salvos. Né? É sobrenatural. Isso eu acho sobrenatural. Muita gente sendo transformada, né? E
a gente ficou sabendo que milhões de muçulmanos estão se convertendo, sabia? Não na Coreia. Eu vejo isso lá na Indonésia. Mas eles são de oração também. Eles oram em línguas. E eles profetizam. Oram em línguas e profetizam. É um país muçulmano, mas ninguém está falando nada. Milhões de muçulmanos se convertendo na Indonésia. Milhares de mesquitas estão fechando, porque estão se dobrando diante de Jesus. Tá? Não é uma coisa sobrenatural? Você acha que não tem oração por trás? Você não acha que não tem oração em línguas por trás? Se não houver o sobrenatural na tua vida, a gente não vai ver nada, gente. Senão a gente vai ficar religioso. Troço chato, sabe? É verdade, eu não gosto. Não acontecer nada. Ir para a igreja só para cantar. Ir para a igreja só para dar uma ofertinha. Para ouvir, às vezes, pregação assim, assado. Não é para isso que a gente fez. Não é para isso, tá? Não é para isso. Não é para isso que a gente está aqui. Está aqui para ver se você cresce e você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E os milagres acontecem através de você. Não fique esperando milagre através de alguém. Seja você uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu caro. Mesmo que não tenha título. O que faz a diferença de um e de outro é a presença de Deus. Por isso que diz, eu vou retificar o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas sonhos e tornarei a edificá-lo. Para que isso? Para que as pessoas busquem ao Senhor, sejam salvas. Se não acontecer nada na tua vida, ninguém vem para Cristo. Ninguém. Sabe por que isso, a gente está conversando sobre isso? Porque se não acontecer nada na tua vida, você vai ser testemunho do quê? Alguma coisa tem que acontecer. Né? Se você carregar a presença de Deus, as pessoas vão aceitar Jesus. Eles virão. Eles virão. Não para ver um pastor especial. Não, que não funciona. Antigamente, eu já acabei, tá? A gente tinha muito mover de Deus. Aí eu fui criticado aí, até pelo pessoal de dentro, tá? O pessoal não gostava muito disso. O pessoal gostava mais de uma coisa mais religiosa, assim, todo mundo quietinho. Termina quieto, vai embora quieto, né? Isso deve me cheirar mal a beça, tá, gente? Eu não gosto disso. Eu creio que Jesus está numa cruz, ele sofreu tudo aqui para quê? Para ver uma pregação? Imagina, é para ver a manifestação do Espírito Santo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, não é isso? Né? E eu recuei um pouquinho. Talvez eu fui covarde. E o tabernáculo de Davi é como caísse. E Deus está dizendo, reedifica de novo. Não deixa isso cair não, hein? Não pare de falar em línguas, hein? Muitos deixaram cair o tabernáculo de Davi, concorda? Está caído. E ele diz, são dias para reedificar. Retoma isso. Retoma isso. Se você for cheio do Espírito Santo, não vou fazer milagres só em você, eu vou fazer milagres nas outras pessoas. As pessoas vão te ver e vão querer ir atrás de você. Se não acontecer nada, se você não tiver a presença de Deus, as pessoas não vão chegar perto. Não vão. Tá? Então quem diz, eu quero falar em língua sim. Não quero testar, eu vou falar em línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser obediente a Deus. Eu quero. Eu vou. Aí, vocês vêm para frente? Quem quiser? Se todos já falam em línguas, não precisa vir não, tá? Não vem não, tá? Quer dizer, não vem não, pode vir, mas é que se diz, eu já fui batizado. Eu quero. Se o Espírito Santo te tocou,
eu acho que você tinha que vir aqui na frente. A gente vai orar por você. Para você ser cheio do Espírito Santo. Pode ser, gente? Legal? Tá bom. Quando eles começarem a música, aí a gente... Quem quiser, né? Acho. Somente eu canto ao grande sol, vim honrar dentro do santo dos santos, por teu sangue posso entrar. Somente eu canto ao grande eu sou honrar. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo, vem pra frente, tá bom? Church.